Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de uma renitente ativista comunitária com quem nós vamos conversar agora, que é Cristina Pupim. Gostou do renitente, Cristina? Sim, é persistente. Você meio que tem um carimbinho assim de Movívio na sua testa, mas você conseguiu juntar ali um grupo que conseguiu dar sequência ao seu trabalho no Movívio, né, Cristina? O Movívio é um trabalho coletivo, né? Eu sou só um pedacinho lá, né? Uma cabeça. Por acaso está desde sempre lá, né? Porque desde sempre. O trabalho voluntário é muito cativante e viciante, né? Eu costumo falar que quando você faz com o coração, você faz melhor. Então, e o trabalho voluntário é com o coração, né? Seja ele em qualquer área. Então, isso que leva a gente a permanecer. Porque você faz o trabalho que você vê que tem resultado, né? E essa convivência coletiva pelo bem comum é muito bom. Esse trabalho do Movívio é compreendido, Cristina? Eu acredito que sim, porque a gente tem resultado medido, né? Então, a cada ano... Tem entregas, né? E tanto que a gente trabalhou aí para a comunidade, muita conquista que tem da cidade, aí até fora de Vila Velha, a gente tem trabalho hoje desenvolvido em Minas Gerais e outros locais mais, e a gente tem uma pegada de discutir política pública, né? Política pública nas 3 esferas, então, municipal, estadual e federal, né? A gente construiu hoje a política de assistência social, a gente participou da construção da política de assistência social do nosso país. Política ambiental, a gente participou da construção da política ambiental do país, né? Então, economia solidária, a gente discutiu com o Paul Singer, sentar com o Paul Singer ali em Brasília, em São Paulo, onde fosse, para discutir nossa política de economia solidária, que é a inclusão produtiva, né? Então, é muito gratificante você sentar para discutir a melhoria coletiva, né, nessa esfera ampliada. Que projetos que floresceram nesse programa de economia solidária? Nós temos o Fórum Estadual de Economia Solidária. Essa construção de fórum, ela veio desde a construção do Fórum Nacional. A discussão, né, que veio em nível nacional e desceu para Estado e município. Então, hoje a gente tem aqui no Estado, pegando como referência nosso Estado, que é mais tangível, tem o Fórum Estadual de Economia Solidária, que hoje participa desde a sua fundação, e o Fórum Municipal de Economia Solidária, que não tem o nome fórum, mas é um coletivo como um fórum, né, dentro do município de Vila Velha também. E o fomento de criar em cada município. Mas ficando no âmbito municipal, nosso aqui de Vila Velha, até a referência da Rede TV Vila Velha, porque é a única emissora daqui. Sim. O que vingou de projeto nessa área específica? Então, você tem o que é economia solidária? Economia solidária é o fomento aos coletivos que são formados informalmente ou formalmente para produzir coletivamente e comercializar coletivamente. Então, esse é o perfil do Fórum de Economia Solidária, né? Então, o Fórum é a representação desse coletivo, é a rede, né, de Economia Solidária que se une para produzir e comercializar coletivamente. Esse é o modelo, né, de fórum, no caso de Economia Solidária. E é um modelo predominante também de atuação do Movive? Vocês trabalham muito focado nos coletivos? Quem é o Movive? Né? Hoje a gente é Instituto Movive, essa é a nossa denominação hoje, né? Nesses 25 anos tiveram alguns avanços. 25 anos completo nesse final de mês. E desafios também, lógico, evidente, para ter avanço a gente sempre tem desafios a cumprir. Então, a gente veio nessa coisa de trabalhar esse coletivo. A pegada do Movive é essa, é unir coletivos de forma a se pensar coletivamente. Essa é a pegada do Movive. E eu posso dizer que hoje somos uma das poucas instituições dentro do Estado, que a única no Estado, que trabalha com essa questão de fortalecimento coletivo, né? Então, unir esses atores, unir a sociedade civil, governo, setor produtivo, que são os atores que compõem o tecido social da cidade, né? Para pensar
e agir coletivamente. Então, esse Movive tem essa expertise. Então, tudo que a gente for fazer de projeto é demandado por esse coletivo. A gente não inventa nenhum projeto, nenhuma ação. A gente tem assim, a ideia, né, pela expertise nossa, de identificar, mas tudo é feito de acordo com essa característica do coletivo. Então, por isso que é importante essa participação do setor produtivo, da sociedade civil, do governo, repensando a cidade, repensando quais são as ações necessárias. Aí, município, né, Estado, né, e em nível federal essa discussão ampliada, né, que a política ela vem em nível federal e desce para as duas esferas, que é Estado e município. E o Movive fomenta essa discussão de política, implementação de política pública dentro desse modelo, que é muito gratificante, porque é tudo decidido dessa forma. E é essencialmente voluntariado, né? Ou não? Não necessariamente, porque você trabalha com esse fomento ao coletivo, mas você precisa de recursos para implementar as ações. Profissionalizar certas... É lógico. Eu costumo falar que quem faz são pessoas, tanto pessoas remuneradas como voluntárias. Somos nós, pessoas que fazemos a diferença, né? Sociedade civil são pessoas, governos são pessoas, e o setor produtivo são pessoas. Na verdade, o que existe são pessoas. Sim. O resto é abstração, sim, convenção. Sim, que faz a grande diferença. Então, o seu comportamento enquanto indivíduo é que faz a grande diferença. Tem um filme chamado Forrest Gump. Você lembra desse filme? Sim. Nós temos um amigo comum que eu me lembro muito do Forrest Gump. Os grandes eventos, o cara acidentalmente estava ali perto. E o Forrest Gump é hilário no filme, é isso, né? Todos os grandes acontecimentos dos anos 60, por acaso ele estava ali de bobeira. E eu fui meio Forrest Gump nesse assunto do Covid, do Movive, e lembro que quando da fundação houve um estranhamento do status político da municipal na época, achando que o Movive tinha uma pretensão política, não no sentido alto da política que ele pratica, né? Que é essa política de viés comunitário, mas no sentido da política de disputando espaço e poder local. Ao longo dos anos isso voltou a se manifestar? Então, na época aconteceu. Eu sei. Infelizmente, são pessoas. Pessoas. Então, pessoas têm Voltamos a falar de pessoas. Então, pessoas às vezes têm sentimento e às vezes têm um sentimento equivocado, né? E é importante que todos entendam que o Movive veio para somar, sempre. Há 25 anos o Movive está para somar, né? E a gente precisa dessa união, desse pensar coletivo, né? Em benefício da cidade. Não é em benefício pessoal, é em benefício da cidade. Interessante que as pessoas parecem que é um efeito embriagante do poder circunstancial e transitório, né? As pessoas esquecem a transitoriedade e a impermanência e esquecem que como pessoa elas passam. Com certeza. A gente está só passando aqui, né? Então a gente tem que cumprir nosso papel enquanto cidadão corresponsável, né, pelo planeta. Mas vocês têm conseguido essa interlocução com o setor público? Então, aqui no município, por exemplo? Nesse momento a gente tem uma interlocução, porém poderia estar sendo melhor, né, e melhor aproveitada em relação ao benefício da cidade, né? O governo do Estado é sempre muito aberto. A gente tem vários projetos em parceria com o governo do Estado, inclusive com o governador abraçando, e com o legislativo do município de Vila Velha excelente, com o legislativo estadual também excelente. Então a gente tem uma relação muito legal, né, com os poderes, né? Mas precisa que as pessoas entendam, né, que o Movive está há 25 anos, então a gente permanece, né? A gente está aí na luta pela cidade e as conquistas que tem são maravilhosas, né? São mais de 60 projetos realizados pelo Movive aí nesses 25 anos de atividade. E muitos ele nichou um pouco, né, Cristina? Ele veio com uma agenda mais ampla, mais até ambiciosa, do ponto de vista de repensar Vila Velha como um todo. Depois ele fez uma opção por nichos mais específicos, né? Eu acho que é em questão da demanda, entendeu? Hoje você tem uma demanda muito grande para essa questão de repensar a cidade, nessa questão, nessa pegada de ambiental, social e econômica, que a gente já vem fazendo isso. Vocês anteciparam isso sem esse nome, né? Sem o nome do ESG. A gente já vem fazendo isso há muitos anos, que é unindo esses setores para repensar o território. Não só Vila Velha, que eu te falei, a gente faz
essa mobilização, sensibilização, que é a metodologia do Movive, de trazer esses coletivos, para identificar esses coletivos, trazer com essa proposta de buscar a melhoria do território, seja um bairro, seja um município, e seja um estado, né? Então, pensar coletivamente é trazer as pessoas a entender que elas fazem parte desse coletivo, né? E que eu enquanto participante desse coletivo, eu sei mais o que é necessário, e eu estou dizendo pessoa, não Cristina, mas as pessoas entendendo que elas sabem mais de cada área onde ela vive do que qualquer outra pessoa. Se eu vivo naquele bairro, eu vou saber mais daquele bairro do que qualquer outra pessoa, né? Então, esse é o papel do Movive, de trazer esse repensar coletivo, que eu acho que não vejo solução no mundo sem ser esse pensamento de forma unida e coletiva. A questão é que, às vezes, a politização distorceu muito isso, né? Mas não tem como você não pensar senão o conjunto, né? Porque o Movive não tem pegada política partidária, tem pegada política, assim, de defesa do direito. Política no sentido mais alto da palavra. Meu, seu, do outro, de todo mundo, né? Então, isso vai ter sempre, porque tem que haver essa questão da discussão política, porque são as leis, né? Políticas são leis, elas vêm em forma de lei, de legislação. Se materializam como leis. Então, se eu não respeito a política que está posta, foi construída... por consenso. E participação consensual, né? E se não foi, deveria ser, né? Aí teria que rever essa política que não é partidária, mas que é política de país, de estado, de município, e cumpra-se a lei. Então, você está aí, nós discutimos essa legislação e apoiamos, e discutimos, um defende uma parte, outro defende outra, e vamos chegar a um consenso, né, para ter essa política cumprida. Então, cumpra-se a lei, né? Então, esse é o papel do Movive, de trazer essa discussão, né, nessa questão do que é legal, né, e de cumprimento da lei, né? E como fazê-la cumprir, né? Como trazer essa discussão para a base, né, de entendimento de base, que todos nós fazemos parte desse coletivo. Hoje, a presença de Cristina Pupin. A gente volta já. Voltamos com a presença de Cristina Pupin. Cristina, você estava falando ontem, no bloco anterior, e eu esperei para nós ouvir essa pausa para poder pontuar para você algo. Eu acompanho muito o movimento de associativismo, de empreendedorismo, de alguns anos no Espírito Santo. Acho, inclusive, que não tem como a sociedade se desenvolver se ela não explorar uma cultura de associativismo e uma cultura de empreendedorismo. Mas eu percebo que o associativismo é um projeto com prazo de validade para o voluntário. Por quê? Porque o cara é uma corrida de revezamento. Aquela que o cara corre, passa o bastão, o outro dá sequência, o outro deu por concluída a sua contribuição, vai se recolher a sua vida e os seus negócios. Ou não, você está lá, você não passa o bastão, você está 25 anos lá, nesse batente. Você, nesse caso, há uma diferença sua entre o voluntário clássico. Ele chega, dá o melhor de si, se empenha idealisticamente com o propósito mesmo de contribuir para a coletividade no qual ele se insere, e é maravilhoso isso. E são as pessoas necessárias. Mas você não passa o bastão, você está correndo há 25 anos. Eu passar o bastão... De que, para quem e onde, né? Eu acho que mas formal, mas é cargo formal. Você sai da presidência, você põe a pessoa... Mas assim, eu gostaria de não precisar estar vinculado diretamente ao Movive. Mas por quê? O trabalho voluntário é muito gratificante, independente de qual área for, né? E eu falo que é um vírus que você incuba ele e ele é difícil sair. Sabe por quê? Porque é feito com o coração. E quando a gente faz com o coração, a gente faz melhor. A gente já é gratificado em fazer, né? Porque você vê resultado. E quando você vê resultado do trabalho que você faz, ele flui e ele dissemina.
Então, automaticamente, você vai tentar contribuir com o outro. Se eu sair agora daqui e encontrar alguém que precisa, por exemplo, não consiga chamar um elevador, um exemplo bem simples, a primeira coisa que eu vou fazer para você quer ajuda. Então, isso de você se colocar à disposição do outro, contribuir com o outro, é muito gratificante, que é troca. Né? Você doa, mas você recebe muito mais, porque você vê que você pode ser útil para o outro. Então, eu identifico o trabalho voluntário como isso. E a partir do momento que você vê que você pode ser útil para o outro, você não tem limite, e não tem término. Eu acho que você é sempre útil para o outro, sempre, independente de estar no Movive. E no Movive é uma instituição que tem estrutura, que está aberta para voluntariado, né? Que precisa do voluntariado. Né? A maioria das pessoas que trabalham no Movive são voluntárias. Então, ela te dá essa oportunidade de ser voluntário do jeito que você consegue ser. Né? E tem um núcleo duro lá, não tem? O pessoal que junto com você também vem remando. A galera que está há 25 anos aí. Se você lembrar, dá uns créditos aí. A Marília Debanê, da IMIP, grande parceirão sempre, né? A Maria José, né? A Zezé do Lixo que Vira Pão, que é ligada à pastoral ambiental, de trabalho e renda da Igreja Católica, maravilhosa, dentro da pegada dela, tem uma expertise, uma sabedoria maravilhosa nesse caminhar aí da Igreja das Pastorais. O seu Mota, seu Mota, que não é de Vila Velha e está aqui há muitos anos e está no Movive desde a sua fundação, foi um dos diretores nossos, né? E o Claudinho também da PLM também, que também está com a gente há um tempo, desde o início, é nosso primeiro diretor de social, não me recordo muito o nome da diretoria mais, mas também nosso diretor, e várias pessoas que estão com a gente aí, bastante, o seu Aureliano, que foi o nosso diretor. Eu chamo de os macaquinhos da árvore, troca os galhos, mas não larga a árvore. Aí diretor disso, depois volta o diretor daqui. E assim, porque se identifica, e a diretoria do Movive é toda voluntária. Vem cá, é esse voluntariado aí, essa vontade, esse espírito de doação e principalmente de alteridade que te dá gás, por exemplo, para você se dispor agora a fazer aqueles 240 quilômetros do caminho português de Santiago? Eu acho que o caminho é mais que isso. O caminho é muito pessoal, eu acho que é colocar desafios que eu consigo cumprir ainda, né? E o caminho te leva muito a repensar. Você vai ser andarilha ou vandarilha? Não, andarilha. Andarilha mesmo, de andar pezinho. Se pifar alguma coisa, eu vou ter que parar. No último que eu fiz, eu tive que parar 2 dias. O último que você fez foi qual? Lá no francês? O primitivo, que nasce em Oviedo. Fiz o primitivo, que é barra. Esse é o pior que... Aquele que passa lá no norte da Espanha. Ele vem nasce da praia e muita subida e descida. O joelho pifou, cara. Estava numa descida, o joelho travou. Aí, pronto. E aí? A sorte que eu estava assim, uns 1 quilômetro mais ou menos da cidade, mais próxima. Mas o caminho acabou ali. Eu fui caminhando devagar, arrastando a perna. Parei num bar que tinha um boteco, sei lá o que era aquilo, e aí pedi gelo, coloquei gelo no joelho e perguntei pro rapaz do bar, cara, tem algum transporte aqui que possa me conduzir ao albergue, né? Hoje você tem toda a disposição do celular, os albergues, né? Eu já tinha reservado o albergue. E aí falou, só pode chamar o Uber. Uber? Isso há 8 anos atrás. Uber. Né, já estava começando o Uber, já na Europa já tinha, né, antes do Brasil. Chamei o Uber e aí o Uber me levou até o albergue. Aí eu fiquei ali um dia, liguei para o médico, estou toda monitorada com médico e tudo, né, hoje em dia, né? Você tem a facilidade, que é diferente da primeira vez que eu fui, há 20 anos. O primeiro que você fez foi esse de Oviedo? Não, foi lá de Saint-Pierre. Começa lá em cima e vem pela mas eu peguei Cornualha. no Sebreiro. Ah, tá. Peguei no Sebreiro, que eu não ia dar conta de fazer de lá de cima. Tá. E você vai sozinha, vai com alguém? Eu vou com uma irmã mais velha.
de 76 anos. Aí aquele momento de reflexão se alterna com o diálogo, com a companhia. É bom você ter uma pessoa com quem você possa contar, conversar, né? A dupla é interessante, né? Em vários aspectos a dupla é interessante, nem 3, bom. nem 1, nem 4. Eu acho que dupla. 2 é satisfatório, é o ideal para você fazer o caminho. Uma pessoa que você está acostumado a conviver, senão também você não consegue, né? 15 dias todo dia com a minha pessoa, sem conhecer, sem convivência. É assim, o caminho... Muita reflexão, Cris. É muito para você se autoavaliar, o caminho de Santiago. Qualquer um, do Passo de Anchieta também, primeiro projeto do Movive. Você se avaliar, né, com você mesmo, muito com você mesmo. Que as pessoas, me fala como é que eu faço o caminho. Não, o caminho é seu. Né? Você tem que identificar, planejar, ver quais as opções que tem de caminho, e você mesmo que vai decidir o que você quer fazer. Quanto eu vou andar por dia. Eu tenho um planejamento inicial desse caminho português, que fala, primeiro dia você vai de Porto a Vilarinho, né? E depois você vai a Vilarinho Barcelos. São 24 quilômetros. Pesado. Eu vou dividir. É pesado, é pesado. A gente tira pelos passos aqui. Dividir 15, e vai de acordo com o que você porque 15 você está fazendo mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia, né? Devagar, a gente vai de acordo com o que tá o corpo d'água, também com um pouquinho só mais de idade, né? Vai de acordo com o que dá para fazer, né? Já sabendo, né? Já terceira vez já sei os macetes, né? Então você já vai pensando. E a gente eu tenho um planejamento de descansa, bebe água, come alguma coisa. Você experimenta aquela sensação que os caminhantes normalmente depõem, que é um momento que você fala com você mesmo, você conversa com você mesmo, não tem que conversar, volta para dentro e vai falar com as várias Cristinas que estão aí caladas às vezes. Eu normalmente converso muito comigo mesmo, eu falo sozinho às vezes. Eu converso comigo, eu falo, Cristina, você não viu que você... Converso comigo mesmo, na caminhada da vida, aprendi a fazer isso. Porque ninguém é igual a você, né? Ninguém conhece mais você do que você mesmo. Então, às vezes a gente faz alguma coisa que pensa, por que eu fiz isso? Estava errado, Eu acho que a vida é assim. O caminho é um momento de você buscar mais. Você está ali sozinho, né? Apesar de estar indo com minha irmã, que é grande parceira de vida e maravilhosa, tenho muita afinidade com ela. Então, é um momento de você se repensar o que eu estou fazendo, né? O que eu fiz até aqui, né? Então, e eu tenho minhas metas anuais, né? Também de planejamento pessoal. E tem coisas que eu não consegui cumprir. Mas tem mais caminhos previstos nessas metas aí? Não. Você está fazendo outras leituras de Santiago. Você já fez os passos? De Anchieta, fiz. Fez, olha lá, hein? É estágio, hein? Estágio preparatório. Atrás, né? Fiz lá atrás. Até porque o projeto eu vou ser grande mentor do projeto. Eu passo Anchieta aí. E pegando referência do Caminho de Santiago. E tem projetos de mais caminhadas, de mais... Eu, Cristina, pessoa, não, essa vai ser, eu coloquei como meta última. Justamente fazendo a pendurar as chuteiras de andarilha. De caminhante. Mas de andarilha da vida, não. Né? Vou estar sempre procurando novidades na vida. Uhum. Eu gosto muito de desafios, eu, Cristina. E você viaja com uma certa regularidade também, né, Cristina? Sim, e eu tenho metas de lugares que eu tinha para conhecer, já foram todos cumpridos. E quando você viaja assim, você pensa assim, quando eu voltar para minha aldeia, eu tenho uma ideia para trazer para minha aldeia. Eu sempre aprendo. Agora também a gente compartilha muito, né? Então, mas a gente sempre aprende. Tem um consultor que eu me recordo quando eu era empresária muito ativa, que ele falava assim, que é o TBC. A técnica que ele usa, TBC. Tira a bunda da cadeira. Mas você sair do seu estado de conforto, sair daqui, você na rua, você aprende. Né? E ali no espaço, na parte de alimentação do shopping, você aprende. Eu sou muito observadora, sempre fui. Desde antigamente. Antigamente eu fui. Mas desde antigamente eu gosto muito de observar as pessoas. Era excelente aluno de antropologia. Porque antropologia é estudo comportamental, né, do ser humano. E eu gosto muito de observar.
ver como que a pessoa é, entender por que a pessoa tem aquele comportamento, né? Às vezes tem um comportamento que não está de acordo com o que você acha que deveria ser, mas é o jeito dela. Então, e por quê, né? Todo mundo sobretudo. tem uma história, Por quê? todos nós temos uma história. E eu gosto muito disso. Cristina, quero agradecer muito a sua presença aqui. Não é a primeira, nem certamente será a última vez que a gente se fala frente às câmeras, dada a minha admiração pelo seu trabalho e a sua entrega nessa sua visão de vida comunitária. A gente que agradece, eu enquanto Cristina e aqui enquanto instituição, Instituto Movive, trazendo para você uma coisa que tem muita representatividade, que é a nossa sementinha de amor. O slogan Quem Ama Cuida, porque a gente entende esse conceito de quando você faz com o coração, faz melhor. Grato. Tá? Só lembrando, Excelente lembrança. que você já faz parte dessa família Movive já há muitos anos, né? Não vou lembrar quantos anos, mais do que 25 anos. Uma entrega. Grato, Cris, pela sua presença. Muita gratidão, viu, Eustáquio? De coração. Tá? Você continue sendo essa pessoa maravilhosa que sempre foi. A presença hoje de Cristina Pupim. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.